Olá, boa noite! Estamos ao vivo no nosso canal Empoderdorismo no Instagram. Toda terça-feira nós temos aqui um bate-papo empreendedor, falando um pouquinho sobre algo que vai te ajudar na sua jornada empreendedora. Quem está acompanhando o nosso canal sabe que toda terça-feira a gente tem um bate-papo com alguém, alguma personalidade da cidade aqui de Brasília, do Brasil, ou alguém que de fato saiba, né, tenha proficiência no assunto que a gente está trazendo. Então, na semana passada, quem acompanhou, a gente falou um pouquinho sobre Design Thinking, foi muito legal com o Leivio. Tivemos aqui o seu Valdir Oliveira falando sobre resiliência, tivemos o meu amigo querido André Guide falando sobre como desenvolver uma mentalidade empreendedora, tivemos Tuco Moraes falando sobre como empreender fora de casa, né, de forma remota. Tivemos aí várias outras pessoas, tivemos a Regina Nope falando sobre como empreender fora do Brasil e basicamente tem sido bastante interessante esse tempo de conversas, boas conversas e entrevistas que a gente tem feito aqui no nosso canal. Vi até que o seu Valdir entrou aí, muito bom o seu Valdir ter aqui com a gente, muito legal. Rede Grupo, que é o nosso amigo Fontoura também, muito bom. Sejam bem-vindos, senhores. E senhoras também, Ellen, minha mãe, tá aí. Eu tenho minha torcida paga, né? Minha torcida paga toda terça-feira tá aí também. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que basicamente é uma compilação de tudo aquilo que eu venho conversando e estudando nesses últimos anos, trabalhando com empreendedorismo na prática. Eu separei alguns passos importantes para quem deseja empreender. Né? Empreender, principalmente agora, na fase que a gente está passando no país, muitos empreendedores vão surgir não por oportunidade, mas por necessidade, porque de fato vão ter que se reinventar. Então eu tenho certeza que os exemplos que eu vou trazer aqui, as ferramentas que eu vou compartilhar com vocês hoje, vão ser bastante úteis para vocês utilizarem tanto num projeto novo, quanto eventualmente num projeto que vocês já estejam desenvolvendo. Né? Às vezes é um projeto pessoal, às vezes é um projeto filantrópico, não necessariamente um projeto que tenha como propósito principal, né, obter lucro, né, gerar faturamento, obter lucro, mas ainda assim é um projeto empreendedor e eu acho que as ferramentas que a gente vai compartilhar aqui vão ser bastante úteis para vocês. Rê, acabei de ver você entrando aí, vamos falar um pouquinho sobre o Reserva aí aqui hoje também, muito bom ter você aqui com a gente também. Vamos lá. Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Eu separei aqui 5 passos, tá? 5 passos para você que deseja iniciar uma jornada empreendedora. 5 passos práticos, né? Vamos falar sobre hands-on. Hoje é mão na massa, cara, eu quero empreender, o que eu começo a fazer hoje para poder dar passos para mim, né, em direção à minha jornada empreendedora. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, primeiro passo, é descobrir os talentos que você tem, né? Quais são as habilidades que você tem. Por quê? Porque é muito mais fácil, mas muito mais fácil você empreender utilizando aquilo que você tem de habilidade, de competência. Por um motivo simples, né? Eu explico esse motivo com uma pesquisa que a Universidade de Harvard fez há uns anos atrás, muito interessante, falando sobre como é importante você investir naquilo que você sabe fazer, naquilo que você tem habilidade em fazer. A Universidade de Harvard, ela pegou 2 grupos, né, de 5 pessoas cada grupo, e colocou essas pessoas, um grupo que tinha habilidades para datilografia e o outro grupo não tinha habilidades para datilografia. Pegou esses 2 grupos, colocou numa sala e durante uma semana fez um treinamento sobre datilografia com esse grupo, né, com esses 2 grupos. Lembrando que um grupo tinha habilidade para datilografia, tinha predisposição à datilografia, e o outro grupo não tinha, né, não era uma habilidade nata desse segundo grupo. E aí o resumo da ópera foi o seguinte: depois de uma semana treinando bastante os 2 grupos, o grupo que não tinha muita habilidade, né, de datilografia conseguiu aumentar em 3 vezes o seu poder, né, de datilografar, a sua velocidade em datilografar. E o grupo que já tinha predisposição em datilografar, em digitar rapidamente, conseguiu aumentar em 15 vezes o seu poder, né, de datilografia. O que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente que é muito melhor você investir naquilo que você tem aptidão, naquilo que você tem vocação, naquilo que você tem de fato uma habilidade para fazer, aquilo que você gosta de fazer e faz bem.
muito mais do que você pegar, eu não sou tão bom nisso, e você tentar investir naquilo que você não é bom para poder equiparar com aquilo que você é bom. Não, isso é perda de tempo. A literatura do empreendedorismo, ela mostra que é muito melhor você investir naquilo que você é bom e naquilo que você não é bom, você ter um parceiro ou um sócio que vai complementar ali as suas não habilidades, aquilo que você não tem aptidão, aquilo que você não tem tanta habilidade. Exemplo, né? Por exemplo, eu tenho uma startup, basicamente hoje eu faço o papel de vendas dessa startup, né? Além do administrativo, do financeiro também, mas assim, a minha grande habilidade impetrada na startup hoje é a área de vendas. E eu arrumei um sócio, né, que é o Rafael, um sócio queridíssimo, que cuidou desde o início da parte de desenvolvimento de software e hoje lidera a nossa equipe de tecnologia. Eu jamais conseguiria sair do outro lado com desenvolvimento de software, até porque eu não sei desenvolver programa de computador. Simples assim. Mas arrumei um sócio, né, que tinha, né, de forma complementar as habilidades que eu não tinha e eu tinha as habilidades que ele não tinha. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. Bom, como é que você faz para poder descobrir a habilidade que você tem? Porque muitas vezes você pode chegar e falar para mim assim, poxa, Léo, mas eu não sei a habilidade que eu tenho. Eu não sei aquilo que eu sou bom. Em primeiro lugar, você tem um método científico, né, são algumas pesquisas, vou até pedir para o Gilberto, que está aqui na nossa live, né, meu sócio no empreendedorismo, para ele poder compartilhar duas pesquisas interessantes. Uma pesquisa super conhecida chamada de DISC, né, uma pesquisa de perfil comportamental, e essa pesquisa basicamente ela vai te ajudar a mapear o seu perfil para poder entender de fato quais são as suas grandes competências e habilidades. Com certeza é um excelente primeiro passo para você que quer aprender mais, né, sobre quem você é e quais habilidades que você tem. Às vezes não estão tão claras as habilidades que você tem, você pode recorrer ao método científico para poder utilizar. Tem uma outra pesquisa também, né, que inclusive eu achei num blog chamado incrível.club, muito legal esse blog, que o Gilberto também vai colocar aqui, que é uma pesquisa que mostra de forma muito simples e muito didática como você pode enxergar as suas habilidades e no que você pode investir. Eu até fiz como teste, né, para poder compartilhar aqui com vocês hoje essa pesquisa e realmente foi batata, né? Ela mostrou o seguinte, olha, Leonardo, a sua principal habilidade é a habilidade de comunicação. E é mesmo, realmente eu gosto de falar, eu gosto de apresentar, eu gosto de vender. Essa é a minha principal habilidade, assim, disparadamente é a principal habilidade que eu tenho hoje, a habilidade de comunicação. E eu estou fazendo aqui, né, com vocês, usando essa habilidade no empreendedorismo, não só como um projeto que requer a minha habilidade, mas também como missão, né? Eu tenho esse projeto como missão aqui de vida. Então, já dei essas duas ferramentas para vocês encontrarem as habilidades de vocês. Uma outra coisa que é interessante também você fazer para poder puxar na sua memória rapidamente as suas habilidades desde a sua infância para cá, quais têm sido as habilidades que as pessoas têm comentado sobre você? Eu lembro que desde que eu era pequeno as pessoas, né, falavam, às vezes até de forma pejorativa, né? Esse menino fala demais, gosta de falar demais, mas puxa assunto demais, mas pergunta demais. Mas de alguma forma aquelas pessoas elas estavam validando uma habilidade que eu tinha, que era a habilidade de comunicação, como eu citei aqui para vocês. Certamente, se você puxar na sua memória, você vai se lembrar de habilidades vocacionais que você tinha e você tem desde a sua infância para cá. Essa menina borda muito bem, essa menina ou esse rapaz cozinha muito bem, olha, ele sabe muito de matemática, faz conta muito rápido. Alguma habilidade, gente, você pode ter, ou algumas vocês podem ter, certeza que vocês têm. E tudo começa na habilidade. Tudo começa em entender o seguinte, cara, eu posso fazer a diferença para o mundo, eu posso resolver um problema. E parênteses aqui, empreender é resolver problemas, ponto final. Simples assim. Eu posso resolver problemas por meio, né, com base nas habilidades, utilizando as habilidades que eu tenho. A gente vai descobrir aqui juntos hoje que você resolver problemas com a habilidade que você tem, usando a habilidade que você tem, vai gerar o que a gente chama de proficiência, que é o segundo ponto em termos de descoberta de talento aqui. Por quê? O talento sendo aplicado como experiência, ele vai gerar para você proficiência. E o que é proficiência? Segundo o dicionário, proficiência é demonstração de conhecimento, de competência, de capacidade. Ou seja,
Quando uma pessoa é proficiente, reconhecidamente, ela sabe o que ela está fazendo e de forma explícita, ela conhece do problema que ela está resolvendo, ela conhece do que ela está fazendo. Né? Por exemplo, a minha esposa, que é dentista, ela é proficiente em estética, né? Em estética odontológica. Então, ela coloca lá uma lente de contato como ninguém. As pacientes dela são super felizes com o trabalho que ela faz. Por quê? Porque ela é proficiente, porque ela tem uma habilidade artística, né? Tanto é que ela é artista plástica, também pinta em porcelana, e ela pegou essa habilidade e focou na odontologia e teve resultados muito satisfatórios. Então, é o talento mais a experiência. Ah, Léo, eu olho para trás, eu não investi o meu talento, eu não tenho experiência com o meu talento. Então, a sua proficiência pode estar em nível mais baixo, mas não tem problema, nunca é tarde para você adquirir essa proficiência. E a proficiência se adquire pegando o seu talento, a sua habilidade e transformando isso de forma prática para resolver problemas. Nisso você vai cultivar experiência. Vou te dar um exemplo meu, tá? Voltando aqui, para talvez uma das minhas grandes habilidades é a habilidade de comunicação. Por que eu me tornei proficiente em comunicação? Sabe por quê? Vou contar uma curiosidade para vocês, para quem não me conhece bem, né, que está acompanhando a gente. Porque eu, desde pequeno, fui fomentado a falar, né, na igreja, por exemplo, em grupo jovem, né, preguei na igreja durante muitos anos, né, quase todo domingo, ou pelo menos uma vez por mês eu estava subindo no púlpito para pregar, para falar. Então, essa habilidade minha, ela foi muito puxada, ela foi muito requerida. E exatamente por isso eu consegui adquirir proficiência. Então, eu peguei um talento, esse talento muitas vezes estava bruto, e eu fui polindo ele à medida com que eu utilizava. Para você ter proficiência, você tem que pegar o seu talento e utilizar de preferência para ajudar alguém, para resolver algum problema, tá? Passando para frente aqui com nossos passos práticos para empreender, você que chegou agora na nossa live, nós estamos falando sobre passos práticos para iniciar uma jornada empreendedora. Tem mais um ponto sobre experiência, para a gente poder passar para o segundo passo aqui, que tem um livro chamado Outliers, ou Fora de Série, Outliers, do Malcolm Gladwell, e ele coloca exatamente isso, né? Ele conta histórias do Michael Jordan, do Bill Gates. Ele fala, por exemplo, o Bill Gates ele foi uma criança que tinha muita habilidade com matemática, de fazer conta rápida, aprendeu a programar muito cedo, e ele foi submetido de forma bastante incessante à habilidade de programar. Ele ficava 10, 12 horas por dia programando, porque a escola onde ele foi colocado quando ele era criança exigia com que ele tinha espaços que fomentavam essa habilidade dele de programação, de desenvolvimento de software. E o Malcolm Gladwell fala lá, né, que 10 mil horas de investimento naquilo que você tem habilidade, você vai se tornar um expert nisso, né, um proficiente. Eu não diria expert, mas você vai se tornar proficiente com certeza. Então isso vem, né, ao encontro do que a gente está falando aqui. Só resumindo, você tem talento, falamos sobre ferramentas para você poder descobrir ou identificar os seus talentos. Alinhado à experiência, ou seja, à prática, você é uma pessoa proficiente. Talento mais experiência igual a proficiência. Esse é o primeiro passo, descubra os seus talentos. Vamos para o segundo passo? O segundo passo é procure um problema, não procure uma solução. É muito importante a gente falar sobre isso, gente. Por quê? Porque eu não sei se isso é uma questão cultural nossa, de que tive uma ideia, eu vou pegar essa ideia, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ganhar milhões de dólares com ela, etc. Mas os empreendedores, eles são muitas vezes viciados em ter ideias e começar a desenvolver ideias sem antes entender se essas ideias de fato resolvem problemas. Eu passei muito por isso na minha jornada empreendedora, já dei muito murro em ponta de faca por achar que a minha ideia era a coisa mais maravilhosa do planeta e investir tempo, dinheiro, energia, e no final das contas descobri que o meu problema, a minha ideia de fato não resolvia um problema. E aí depois de muitos meses ou às vezes anos batendo a cabeça para poder entender tentar fazer esse produto virar, essa ideia virar, a gente descobre lá na frente que
de fato, ela não resolve um problema ou não resolve um problema de forma tão significativa para poder fazer com que seja adotada pelo mercado. Então, essa aqui talvez seja a grande armadilha da jornada empreendedora hoje. Teve uma ideia? Calma. Não vá sair correndo e investindo dinheiro e tempo e energia para poder desenvolver o produto referente à ideia que você acabou de ter. Você precisa entender que existe um problema que vem antes da ideia. Tanto é, e aí eu lembro uma live bastante legal que a gente teve aqui com o Felipe Matos, né, um mês e meio atrás, e nessa live com ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, o empreendedor deve se apaixonar pelos problemas e não pela solução, e não pela ideia. Por quê? Porque tudo começa com um problema, gente. Tudo começa com um problema. Você quer empreender? Você não precisa de uma ideia, você precisa de um problema. Ah, Léo, como é que eu vou fazer para poder encontrar um problema? Então, eu vou te passar aqui algumas estratégias para você identificar problemas. Por exemplo, a primeira delas é observar. Para você entender um problema, para você identificar um problema, você precisa observar. Observa o mundo à sua volta, observa as relações. Ah, mas eu tenho uma ideia relacionada ao mundo de shopping centers. Querido, vai para dentro do shopping center, senta a bunda na cadeira lá, ou fica perambulando no shopping center só observando. Observa a loja, observa como as pessoas entram na loja, observa com quantas sacolas as pessoas saem da loja, observa qual é, né, o trânsito das pessoas normal, regular dentro do shopping, se é de cima para baixo, se é de baixo para cima, se fica só no andar, se vai de um andar para outro. Observa. A observação é o primeiro passo para você começar a falar, opa, parece que tem um problema aqui. Ah, Léo, mas eu já tenho uma ideia, eu tenho que jogar ela no lixo? Não. Se você já tem uma ideia e quer empreender em cima dessa ideia, pluga essa ideia nesse passo de observação. Poxa, eu tenho ideia de abrir, né, uma fábrica de cookies, por exemplo. Eu quero começar a fazer cookie. Beleza, muito bom. Primeiro lugar, vamos voltar para o primeiro ponto? Você tem talento para fazer cookie? Você tem talento? Você já fez? Você tem experiência nisso? Você tem experiência com bolo, com confeito? Ah, tem. Beleza, ponto 1. Ponto 2. Você já experimentou vender esse cookie ou a sua família fala muito bem do seu cookie? Existe alguém validando esse talento, essa experiência, essa proficiência que você tem em fazer cookie? Beleza. Então agora você vai para a identificação do problema que é, será que existe demanda para o meu cookie? E aí é começar a observar. Observa o prédio, observa a alimentação das pessoas. Hoje a gente está vivendo, né, muito essa cultura da alimentação fitness, saudável e tal. Existe espaço dentro dessa cultura, dessa nova cultura do mundo fitness para você empreender com cookie? Ah, existe. Talvez fazendo um cookie fitness, fazendo um cookie sem glúten, fazendo um cookie sem açúcar. Legal? Pode ser um passo importante para você dar e ser assertivo na construção do seu produto. Então veja que vemos aqui, primeiro ponto, né, dos nossos passos práticos para empreender. O primeiro ponto foi descubra o seu talento, identifique o seu talento. E o segundo passo é você precisa arrumar um problema, não uma solução. Vou contar aqui um estudo de caso, né, de uma amiga queridíssima de Goiânia, acho que ela está aqui ouvindo a gente, que é a Nanda, esposa do Yutinho, um casal querido lá de Goiânia, que para mim ela tem assim um grande potencial na mão, grande potencial, que é ela há alguns meses atrás, né, entendeu que existia uma oportunidade para empreender fazendo marmitas fitness. Como que ela começou? Ela começou cozinhando? Não, ela não começou cozinhando. Ela foi atrás de quem tinha o talento, a proficiência na cozinha, que era a senhora mãe da Nanda, né, a tia de linha, queridíssima também lá de Goiânia. E ela falou assim, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui para a gente poder começar a fazer as nossas marmitas fitness. Resumo da ópera, ela começou a fazer devagarinho, daqui a pouco o movimento foi crescendo, crescendo e crescendo. Hoje, graças a Deus, ela tem, né, um negócio, eu posso chamar assim, né, Nandinha? Um negócio de marmitas fitness e que tem um potencial estratosférico. Inclusive, estou esperando ela para a gente fazer uma mentoria, viu, Nandinha? Para poder escalar esse negócio. Por quê? O que ela entendeu? Ela entendeu que, eu comecei a fazer 2, 3, 4 marmitas, as pessoas provaram, gostaram e pediram mais, esse é um bom sinal. Esse é um sinal de que, você está de fato resolvendo um problema. Você está de fato
fazendo a diferença ali naquele meio. E no momento que as pessoas estão em pandemia, dentro de casa, nada melhor do que você investir no negócio onde a entrega vai ser feita delivery, tudo bonitinho, empacotado e tal, você não precisa sair de casa, a marmita vai até a sua casa. Inclusive toda a minha família aqui é consumidora da Nanda, e basicamente isso valida o seu negócio. Então veja, com muito pouco dinheiro, gastando o mínimo de energia possível, foi possível fazer uma validação de um projeto empreendedor, no caso Marmitas Fitness aqui, e com base num retorno positivo, numa validação positiva de quem estava experimentando isso, o negócio começou a crescer, começou a escalar. Esse basicamente é o grande passo para você não errar a mão na hora de você começar o seu projeto. Entenda quais problemas ele pode resolver. Ele de fato está resolvendo o problema? E aí tem um conceito que até o Felipe Matos trouxe também, que é muito conhecido na área de startup, que é o conceito de vitamina e o conceito de aspirina. O conceito de produto, vitamina, é aquele que vai de alguma forma ajudar alguém, ou vai melhorar um processo, ou vai fazer com que o processo seja melhor feito, ou que as pessoas trabalhem melhor. Um produto que é aspirina, ele resolve um problema. Ele resolve um problema de fato. Né? Voltando para a questão da marmita fitness aqui da Nanda. A produtora Nanda começou a resolver um problema, principalmente na época da pandemia, com certeza. Porque, por exemplo, meu pai, que é grupo de risco, ele não precisa ir no shopping comer, até porque o shopping está fechado, mas ele não precisa ir até um restaurante para pegar a comida. A comida chega até ele e é uma comida bastante saudável. Esse é o ponto. Você precisa focar em resolver o problema e antes de dar o primeiro passo, você precisa se perguntar e responder a seguinte pergunta. O problema, eu estou conseguindo resolver, eu posso resolver o problema com o meu projeto? Sim ou não? Ah, Léo, eu não sei. Muito bom. Se você não sabe, você precisa procurar saber. Como é que você procura saber? Acho que aquelas pessoas X, Y e Z têm o problema que eu quero resolver com a minha ideia, com o meu projeto. Então, trate você de ativar o TBC. O que é o TBC? É o tira a bunda da cadeira e vai conversar com essas pessoas e vai tabular, vai escutar, vai levantar perguntas, vai aplicar questionários para saber se de fato o problema que você acha que a pessoa tem é de fato um problema e quais são os impactos desse problema. Porque aqui é um tema muito importante. Quando você tem um projeto que você acredita que resolve o problema de alguém, você precisa saber de forma clara e comunicar de forma clara quais são os benefícios do seu projeto que vão resolver o problema, que resolvendo o problema daquele cliente vão acontecer. Né? Por exemplo, um outro estudo de caso aqui bastante interessante, de umas meninas queridíssimas que eu estou mentorando lá no Rio, o pessoal do Reserva-I, inclusive a Rê estava ou está aqui online com a gente. Rê, um abraço para você. Tem um estudo de caso super legal do Reserva-I que o Reserva-I, né, as meninas do Reserva-I têm a ideia de ser um Airbnb para espaços ociosos. Então, basicamente, o que elas fazem você tem um consultório odontológico, você tem 2, 3, 4, 5 períodos que você estão ociosos e você deseja alugar para poder gerar dinheiro, gerar renda ali naquele espaço ocioso, ok, o Reserva-I ele vai pegar esse espaço, cadastrar no sistema deles e procurar pessoas que vão poder fazer a alocação desses espaços, por exemplo, dentistas. Então ele conecta, né, quem tem espaço ocioso com quem tem basicamente, né, a necessidade de ter um espaço para trabalhar. Então faz o match ali e consegue de fato prestar um serviço. E aí, no projeto de validação, e elas estão fazendo um projeto de validação agora do Reserva-I, o que elas descobriram? Que, eu não preciso ter um sistema onde eu vou gastar 500 mil reais para desenvolver, ter uma plataforma linda, maravilhosa, tão cheirosa e linda, espetacular como o Airbnb, que gastou bilhões de dólares no desenvolvimento daquela plataforma, para poder começar a prestar meu seu serviço. Talvez essa seja a grande pérola dentro desse segundo passo que a gente está conversando aqui, que é a parte do problema, né, e não a solução, é você entender que, de fato, existe a necessidade de você resolver o problema do cliente sem tecnologia ou gastando muito pouco. Esse é o principal ponto aqui, talvez a principal lição aprendida para mim na minha jornada empreendedora trabalhando com startup. Você não precisa desenvolver uma linha de código para poder resolver o problema do seu cliente. Use o que tem aí. Não vai ficar muito estranho, não tem problema. Não importa se está feio ou se está bonito. Importa se você
consegue resolver o problema do seu cliente. E o pessoal do Reserva Aí, né, as meninas do Reserva Aí, conseguiram fazer um trabalho de criar um formulário para locador, um formulário para locatário, usaram os grupos de Facebook e os grupos de WhatsApp, começaram a divulgar, olha, somos o Reserva Aí, conseguimos, né, juntar quem tem espaços ociosos com quem tem a necessidade de alugar períodos, né, de forma sazonal em consultórios, seja fisioterapia, odontológicos, médicos, etc., de uma forma muito fácil para você, né, de uma forma muito conveniente. E o negócio, graças a Deus, está começando a acontecer, está começando a ser expandido, né? Inclusive a Rê colocou aqui, ó, mentoria do Léo está fazendo uma diferença enorme para o nosso negócio, grande diferencial de divisor de águas. Obrigado, Rê, fico muito feliz. Para mim isso é sinônimo de que a minha missão está sendo cumprida. Né? A minha missão de ajudar vocês aí nesse projeto está sendo uma jornada muito interessante também. Bom, falamos sobre o segundo passo, né? Voltando para o primeiro passo, você que chegou aí agora, nós estamos falando sobre ferramentas e práticas, né, empreendedoras, passos para você empreender, iniciar a sua jornada empreendedora. Falamos que o primeiro passo aqui é você identificar os seus talentos, identificar as suas habilidades, né, e compartilhamos algumas ferramentas para você fazer isso. Segundo passo é você focar no problema e não na solução. Então, quais são os problemas que estão à sua volta, que você está observando e você pode resolver? Existe um problema aqui. Existe um estudo de caso também do Max Milhas que ele fala, né? Do Max, que é o fundador da Max Milhas, que ele fala, olha, eu comecei a ver que as pessoas procuravam formas alternativas de comprar a passagem o mais barato possível, e eu tinha muitos amigos que tinham milhas que estavam expirando. E aí ele começou a fazer o match dessas pessoas. Na época ele trabalhava, se eu não me engano, né, ele é mineiro, eu acho que trabalhava na Vale do Rio Doce. Começou a fazer um match de brincadeira ali com essas pessoas, como o negócio começou a dar certo, como fruto desse serviço, né, extra que ele fazia, ele montou o Max Milhas e se tornou, né, o que é hoje, né, como acho que a maioria de vocês já conhece. Bom, falamos do segundo passo, que é focar no problema e não na solução. E aí vamos para o terceiro passo, que é modelar a solução. Então, tem uma ideia. Qual é o problema que essa ideia resolve? Essa ideia resolve o seguinte problema. A, B, C, D, E. Como é que você descobriu isso? Você é da sua cabeça? Não, eu fui e conversei com... minha ideia é resolver o problema dos escritórios de contabilidade, por exemplo. Então como é que eu vou saber se de fato a minha ideia faz sentido? Eu vou até os escritórios de contabilidade e começo a perguntar. Tudo relacionado àquele processo que eu quero melhorar ou aquela solução que eu quero dar. Quais são os problemas, né, que são resolvidos pelo meu projeto, pela minha ideia? Você precisa saber como levantar as perguntas certas. Para isso, você pode fazer questionários. Existe, né, o Business Model Canvas, que é um template muito legal. Gilberto, se você puder colocar o link aqui. Business Model Canvas é um template muito interessante, muito simples, para você descobrir, né, de fato, você tem um mapa para você descobrir e identificar ali quais são os problemas que você está atacando para poder resolver no seu cliente. Então, você tem uma solução, você tem um projeto, você tem um produto, você tem uma ideia, você precisa validar essa ideia. Validar, ela começa com levantar perguntas para saber se de fato o problema existe, quais são os impactos do problema dentro de uma organização, dentro de um grupo, dentro do contexto aí que você quer resolver. O segundo passo é você, né, como eu falei aqui, né, e dei o exemplo do Reserva Aí, é você entender que você não precisa desenvolver uma linha de código para iniciar o seu processo de validação. Você pode usar aquilo que está pronto no mercado, seja o Google, né, por exemplo, dando mais uma vez o exemplo do Reserva Aí, seja a ferramenta do Google, né, de formulários, seja o Google Docs, seja o próprio WhatsApp, seja qualquer que seja a ferramenta que você queira desenvolver, existe alguma coisa parecida hoje que você pode utilizar para poder começar a validar a sua solução, para poder ver se de fato aquilo, obrigado Gilberto, aqui o link do Business Model Canvas, para você saber de fato se a sua solução, a solução que você quer levar para o mercado, ela faz sentido. Ok? Então esse é o terceiro passo, aplicar, né, fazer a validação do seu projeto, e para fazer a validação você precisa, como eu falei, né, levantar perguntas, fazer questionários e conversar com quem tem o problema. E aqui, gente, não é falar, é conversar, é ouvir e tabular os dados. Tabulou os dados, né? O Felipe Matos, inclusive, falou isso numa live que a gente fez. Você conversou com uma quantidade enormemente de pessoas. Quando você começar a ouvir
um conjunto de problemas que é muito parecido entre as pessoas que você já entrevistou, talvez seja a hora ali de você parar o seu processo de validação, porque ali você já recolheu uma quantidade muito suficiente de dados para poder fazer uma averiguação do problema, uma depuração daquele problema. Lembrando, você é empreendedor que quer empreender, você precisa conhecer muito, de forma muito clara e muito aprofundada, quais são os problemas que você está querendo resolver, que você resolve e de que maneira você resolve esses problemas. Por isso você precisa levantar primeiro as perguntas certas para poder identificar os problemas que podem ser resolvidos e quais são os desdobramentos desses problemas ou desse problema, e a partir disso você começa a desenhar a solução. Então veja que o desenho da solução é só depois que você percorreu várias milhas aí com o seu potencial cliente, entendeu de fato qual é o problema dele e quais são os desdobramentos desse problema, aí sim você vai começar a desenvolver a solução. Que, como eu já disse aqui anteriormente, você não precisa gastar um centavo num primeiro momento investindo em desenvolvimento de software para poder resolver o seu problema, o problema que você quer resolver no seu cliente. Use aquilo que está pronto. Por exemplo, vou dar um exemplo nosso, a gente gastou na e-mail, quem está chegando aí, falando um pouquinho da minha jornada empreendedora com a e-mail, que é a startup que eu sou fundador junto com o Rafael, a gente gastou pelo menos uns R$200 mil para desenvolver o mínimo produto viável e que ainda estava longe daquilo que a gente poderia ter utilizado como software livre num primeiro momento para poder fazer o nosso processo de validação. Então a gente gastou tempo, gastou dinheiro, gastou fosfato, gastou energia, bateu cabeça, tudo que vocês puderem imaginar, porque de fato a gente estava naquela época com a mentalidade focada em quê? No produto, focada na minha ideia, focada, que maravilha a ideia que eu tenho, e não estava focado no problema. E por não estar focado no problema, a gente perdeu muito tempo, muito dinheiro e muita energia. Então, falamos de 3 pontos aqui. O primeiro ponto é descubra o seu talento, qual é a sua habilidade. Quero empreender, mas não necessariamente o projeto que eu vou fazer ele conecta com o meu talento. Então você precisa de um sócio. Você precisa de alguém que tenha um talento, uma habilidade complementar à sua. Lembra da Marmita Fitness aqui da Nandinha que eu falei? Ela foi buscar a mãe dela, que tinha um talento de cozinha maravilhoso, para poder começar a fazer esse negócio acontecer. E o negócio está dando certo. Então falamos sobre descobrir talentos. Primeiro, descobrir talento. Segundo, você precisa focar no problema e não na solução. Tem uma ideia, peraí, ela precisa resolver um problema. De que forma ela resolve o problema? Vai fazer o TBC, Tira a bunda da cadeira e vai validar, vai levantar perguntas para quem é o seu potencial cliente para ver se de fato aquela ideia faz sentido. Uma das grandes mentiras aqui, que algumas pessoas ainda acreditam nisso, eu tive uma ideia, mas não vou contar a minha ideia para ninguém, porque senão as pessoas vão roubar a minha ideia, as pessoas vão tirar a minha ideia de mim e vão se aproveitar. Querido, sua ideia não vale nada, desculpa falar. A ideia do meu aplicativo também não vale nada até que isso seja executado e até que isso de fato esteja resolvendo o problema de alguém. Ponto. Se não está resolvendo o problema de ninguém, não vale nada. Você pode ter tido a ideia mais espetacular do planeta. O Steve Blank, que é o papa das startups hoje nos Estados Unidos, ele tem um livro chamado O Manual das Startups e ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim: nenhum plano de negócios resiste ao primeiro contato com o cliente. Então você pode gastar 6 anos desenvolvendo o plano de negócios mais espetacular do planeta Terra. Enquanto você não for até o seu cliente, não validar isso e ver se de fato e constatar que de fato aquilo faz sentido e fazer os ajustes em cima do seu produto, da sua ideia, o seu plano de negócio não vale absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, tem uma ideia? Começa a compartilhar essa ideia. Compartilha essa ideia com o máximo de pessoas que você puder. Por quê? Quanto mais você compartilhar, mais você vai escutando e vai refinando. Quanto mais você vai compartilhar, você vai mais escutando, refinando e retroalimentando o seu projeto. De forma que daqui a 6 meses, 2 meses, 1 mês, com o máximo de pessoas que você conversar, você vai reunir informações muito relevantes para polir, para poder gerar mais consistência na sua ideia. Compartilhe sua ideia ainda mais com aquelas pessoas que eventualmente podem comprar isso se virar um projeto lá na frente. Ou seja, aquelas pessoas que têm um problema.
Começando da ideia? Não, começando do problema e do problema fazendo a conexão com a solução que você quer desenvolver. Então esse é o terceiro passo, tá? O quarto passo é você, na verdade o terceiro passo é você modelar a solução e o quarto passo é você tem a parte de validação do seu projeto. E a validação do seu projeto, queridos, como é que você precisa fazer? Começa sempre com micro, tá? Começa sempre com um pequeno grupo de clientes, um pequeno grupo de pessoas gastando o mínimo de dinheiro possível. Você começou com esse pequeno grupo de clientes, pequeno grupo de pessoas, você vai ali fazer a execução do seu projeto de validação. Então, eu vou pegar aqui como exemplo o Reserva aí mais uma vez, que eu tenho acompanhado as meninas lá do Rio. O que elas têm feito? Elas têm como propósito, né, juntar quem tem espaços ociosos com quem tem a necessidade de fazer a locação desses espaços ociosos. Nesse sentido, como é que elas estão validando isso? Fizeram um form, né, um formulário do Google para cadastrar locadores e locatários e fizeram uma landing page, né? Sendo que uma das sócias do projeto é uma pessoa que tem proficiência na área de tecnologia e desenvolveu a landing page, ou seja, elas não gastaram nenhum centavo para desenvolver uma landing page. Nesse sentido, elas jogaram essa landing page na internet, né? Começaram a divulgar o Reserva aí nas redes sociais e começaram a escutar a demanda. Escutaram a demanda, elas começaram a fazer o trabalho de match, né? De tentar juntar. Eu tenho uma sala, por exemplo, na Barra da Tijuca e quero e tenho, sei lá, 3 períodos que eu quero disponibilizar para locação. Beleza, o Reserva aí pega esses períodos e vai conversar, vai procurar profissionais liberais que tenham aí a possibilidade, o interesse em fazer a locação dessas salas na Barra da Tijuca. Fez esse primeiro ciclo, e a gente chama isso de ciclo, fez esse primeiro ciclo, deu certo? Beleza, vamos escutar o que a gente aprendeu com isso. Léo, quanto tempo leva um ciclo de validação de produto? Normalmente 1 mês, tá? Não mais do que 1 mês. 1 mês é um espaço suficiente para você rodar o primeiro ciclo de validação, ou seja, tentar aplicar a solução que você acredita, né, que faça sentido, ou seja, resolver o problema, prestar o seu serviço para quem tem o problema que você resolve, escutar de fato como é que foi isso, né, como é que foi essa experiência, conseguiu resolver, não conseguiu resolver, qual foi o feedback que o seu cliente te deu, foi um feedback positivo, o que você pode melhorar no processo, para você poder fazer melhor, né, no segundo passo. Um dado muito importante aqui é o seguinte, gente, como eu falei, comece o mais simples possível. Por quê? Porque o que vai gerar consistência para o seu projeto é o step by step. É você fazer o step 1, escutar, ouvir, retroalimentar o seu projeto, melhorar o seu processo e ir para o step 2. Escutou o cliente, ouviu, fez os ajustes necessários, vai para o step 3. Um ponto muito importante aqui é, você tem que entender que o seu cliente está resolvendo o problema dele de alguma forma. Vou dar nosso exemplo do e-mail. Eu fiquei muitos anos, eu e o Rafael ficamos muitos anos batendo cabeça, porque as pessoas que eram os nossos clientes-alvo, elas estavam resolvendo o problema delas com o WhatsApp. Era muito difícil. E em alguns casos é muito difícil ainda, porque a pessoa já está usando o WhatsApp para o trabalho e ela está ok com aquilo, não tem problema usar o WhatsApp para o trabalho. Agora, algumas empresas estão começando a entender que usar o WhatsApp no trabalho para a comunicação corporativa é um problema. Quem é o nosso público-alvo? Essas empresas. E a essas empresas eu preciso mostrar, como empreendedor, que o meu produto resolve o problema de segurança, o problema de falta de compliance, o problema, né, de falta de organização, falta de governança sobre a comunicação, de forma 100 vezes melhor do que o WhatsApp faz, ou não faz, porque não tem isso. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Você, com a sua solução, você precisa resolver de forma perceptível o problema do seu cliente, né? O que eu quero dizer com isso? Beleza, eu quero desenvolver um produto para cartório. A pergunta é, como é que o cartório está resolvendo o problema dele hoje? Eu quero resolver um problema para poder digitalizar os processos do cartório. Ok, o que o cartório está fazendo hoje para poder digitalizar os processos dele? Você precisa mapear isso. Mapeou isso? No momento que você estiver validando a sua solução, você precisa mostrar para o seu cliente final, no caso o cartório, que a sua solução resolve de forma melhor, mais barata, mais eficiente
mais otimizada os processos de digitalização do cartório, mais, né, do que o cartório tem feito hoje. De forma mais eficiente, mais efetiva do que o cartório tem usado hoje para resolver um problema. Aqui tem um estudo de caso bem interessante. Também já estamos caminhando para o final da nossa live. Tem um estudo de caso interessante daquele Fricô. Não sei se vocês conhecem, aquele desodorizador de banheiro, né? Dizendo os caras que os fundadores, que a proposta de valor deles é o que você faça o número 2 sem constrangimento. E o estudo de caso deles é muito interessante porque diz o seguinte: eles começaram a observar o mercado, né? O mercado que eles chamam de mercado olfativo, uma coisa assim. Começaram a identificar esse mercado e viram o seguinte, cara, quem hoje cumpre o papel de desodorizador de ambientes de banheiro? É o Glade, né? O Glade lá, do perfume de lavanda, que a pessoa faz lá o número 2 e espirra o Glade. Beleza, aí eles começaram a observar, fizeram um processo de observação e começaram a observar o seguinte, cara, como que é o processo hoje de desodorizar um ambiente? Eu vou ao banheiro, eu faço o número 2, depois eu uso, né, o Glade, que fica bem mais ou menos, né? Ou seja, existe aqui um espaço para inovar e existe um espaço aqui para melhorar o processo que hoje o Glade está fazendo para, teoricamente, resolver o problema. Então, o que eles fizeram? Eles criaram o Fricô com a seguinte proposta: eu não vou usar o negócio depois do meu número 2. Eu vou usar antes, porque usar antes vai blindar o cheiro ruim do vaso sanitário. E nisso a gente vai mostrar para o nosso cliente, que esse negócio de fato vale a pena, que é 10 vezes melhor do que o Glade. E dito e feito, né? Se for no banheiro dos escritórios hoje, a maioria tem o tal lá do Fricô. Por quê? Porque eles conseguiram fazer uma mudança de paradigma de como o problema estava sendo resolvido. E isso é um negócio bastante interessante também. Às vezes não, com certeza o mercado que você quer atender, ele já está sendo servido de um produto hoje. É o melhor produto? Talvez não. Talvez seja um bom produto, como o Glade, né? Um bom produto, mas não esteja sendo utilizado da forma certa ou dentro da perspectiva ou da proposta de valor correta. E nisso há um espaço para inovar, e esse é um excelente estudo de caso do Fricô, né? Que eu compartilho com vocês. Então, fechando aqui o quarto passo, né? O terceiro passo, que é modelar a sua solução, ou seja, pensar na sua solução. E o quarto passo, que é você validar a sua solução indo atrás de quem você entrevistou lá atrás, fez as perguntas para poder entender o problema e começou a fazer a execução do seu processo, né, de validação, de descoberta se de fato a sua solução de fato resolve o problema de quem você entende que é o seu cliente. Então, descoberta de talento, primeiro passo prático para você empreender. Segundo passo prático para você empreender é você focar no problema e não na solução. Então, problema em primeiro lugar e não a solução. Sua ideia, e até viu o comentário do Paulo aqui, viu, Paulo? A ideia vale alguma coisa. Eu não quero dizer, gente, não tenho ideias. Eu sou uma pessoa que tem minha mente extremamente adubada de ideias. E ter ideias é excelente. O que eu quero dizer aqui, então só reforçando, a sua ideia, ela não vale nada se ela não puder ser executada enquanto ela não for executada. Por quê? Porque a ideia por si só não vai sair do outro lado. E o que eu queria dizer, só reforçando aqui, não tem problema você compartilhar a sua ideia. Porque, vão copiar a minha ideia. Copiar a sua ideia, querido, não vale nada enquanto a pessoa não conseguir executar de forma, de fato, eficiente, efetiva, aquela ideia que você está mirabolando aí na sua cabeça. Tá? Então é isso que eu quis dizer com a sua ideia não vale nada. Viu? Eu vi seu comentário aqui, Paulo. Então a gente falou de descoberta de talentos, focar no problema e não na solução. Quais são os problemas que você vai resolver? Então escute o seu potencial cliente. Terceiro, comece a modelar a sua solução. Só depois de escutar, tabular, né, os problemas que as pessoas têm em relação enfim, um mercado de contabilidade, um mercado de cartórios, ou mercado de comida fitness, né, que é o exemplo da Nanda que a gente deu. Você tabula esses dados, entende de fato o problema, depura o problema, entende sobre o problema de forma aprofundada. Só então você vai começar a desenhar a solução. E como o Felipe Matos falou também com a gente, né, na nossa live, muitas vezes a solução está na boca do cliente. Muitas vezes você fala para o cliente assim,
Beleza, você tem esse problema. Se você tivesse aí uma varinha de condão, o que você faria para resolver o problema? Muitas vezes vai sair uma pérola, né, da cabeça do cliente para poder resolver o produto, resolver o problema que você está levantando, você está identificando, e aí aquilo ali é uma pérola para o desenvolvimento do seu projeto. Então, modelagem, né, da sua solução. O quarto passo é, como a gente falou, a validação da sua solução, que é utiliza aquilo que você já tem, gastando o mínimo de dinheiro possível num escopo controlado. Ou seja, 4, 5 pessoas, 10 pessoas, um grupo onde você possa aplicar aquela solução e ao final desse processo de aplicação, você possa escutá-los com muita sinceridade, dizendo o seguinte, cara, realmente resolveu o problema, realmente eu consegui ter o meu processo melhorado, eu percebo valor, reserva aí, no serviço que vocês me prestaram. Bingo! Se você conseguiu, no seu processo de validação, escutar do seu cliente, não de forma tensionada, né? Porque muita gente fica fazendo pressão, fala aí que o negócio é bom. Não, você conseguiu enxergar, se você escutou do seu cliente, que você, com o seu serviço, o seu produto, você conseguiu agregar valor, você tem o goal para dar o próximo passo. Não conseguiu agregar valor, então comece a fazer perguntas, porque pode ser que o negócio que você esteja desenvolvendo não pare de pé. Pode ser que o negócio que você esteja desenvolvendo, de fato, não tenha mercado. E aí foi ótimo, por quê? Porque você gastou o mínimo de energia, o mínimo de esforço, o mínimo de dinheiro para poder botar aquela ideia mirabolante, maravilhosa que você tinha na prática, tá bom? E o último passo para a gente poder encerrar a nossa live de hoje, já até estourei o tempo aqui, 47 minutos, falei demais. Mas o último passo para a gente encerrar a nossa live de hoje é sobre propósito, que é descobrir o talento, focou em problema, modelou a solução, aplicou a solução, defina um propósito. E o que é o propósito? É aquilo que faz com que você levante da cama para poder impactar a vida de alguém. É mais do que ganhar dinheiro. Quando você tem um propósito e esse propósito está conectado ao seu negócio, isso é muito mais do que você sair de casa para poder vender X para poder ganhar Y no final do dia. Propósito é o motivo pelo qual você sai da cama, o motivo pelo qual você está fazendo o que você está fazendo. Né? No caso do Reserva aí, eu acredito, a gente até acho que não conversou sobre isso ainda, mas eu acredito que o propósito das meninas, eu acho que elas têm cumprido esse propósito, seja ajudar pessoas, né, que querem alugar espaços por um preço justo e conectar essas pessoas a locadores que tenham problemas com espaços ociosos. Então, se no final do dia o Reserva aí, né, ele conseguiu juntar essas duas coisas e conseguiu fazer duas pessoas felizes, tanto o locador quanto o locatário, ela está, de fato, cumprindo o propósito. Então, propósito é mais do que vender, é mais do que ganhar dinheiro, é sobre transformar vidas, né? E aí eu cito aqui, a Cris Chirichane Maia, amiga queridíssima também, que inclusive está empreendendo novamente agora com o maridão no Foglio. Vou fazer propaganda aqui, a melhor comida italiana de Brasília delivery, tá? Quem mora em Brasília, entra lá no aplicativo do iFood e pede Foglio, melhor lasanha que eu já comi, by Chirichane Maia. E é um estudo de caso que eu queria terminar falando sobre ele, viu, Cris? Seu marido não entra nas minhas lives, mas você entra, então você fala pra ele, tá? Pra escutar, que eu tô puxando o saco de vocês aqui. Então, pra gente terminar, a gente tem o exemplo do Foglio, que o Foglio veio, né, do Thiago e da Cris, que tem uma oficina mecânica. Com a pandemia, a oficina de carros premium, né, diminuiu muito o movimento. E aí, para poder gerar uma renda adicional, eles construíram rapidamente um restaurante de comida delivery com espaço ocioso que eles tiram, montaram um restaurante industrial e começaram a fazer a entrega dessas comidas delivery. Foi muito bom, né? E tá dando certo e recomendo para vocês. Então é isso, gente. Obrigado. Eu falei demais. Tem pessoas falando que eu fui muito prolixo, então desculpa se foi muito prolixo, mas espero ter aí auxiliado vocês com esses passos práticos, tá bom? Um abração e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.